Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento. Pregão desta terça-feira, dia 1º de fevereiro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e hoje estou aqui mais uma vez para acompanhar vocês neste fechamento de pregão, comentar sobre o Ibovespa, que se destacou muito bem no dia de hoje, mas tem aí um pequeno alerta com relação a ele. E também comentar aí sobre alguns outros ativos que também se destacaram positivamente e negativamente no pregão de hoje, além da nossa BDR. Antes de darmos início, vou rodar a vinheta aqui, peço gentilmente que você deixe o seu like, seu joinha e já desejo a todos vocês também um excelente mês de fevereiro. Então, colocando aqui o Ibovespa já na tela, vou só mencionar quais são os ativos que serão analisados, começando pelo próprio Ibov, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, EG 3, Unip 6, Tasa 4, BID 11, MGLU 3, VEG 3, Loren 3 não, Loja Zen, LRN 3, SUSB 3 e Tesla que será a nossa BDR aqui de hoje. Deixa eu só retirar esses papéis da tela. Agora sim. Então, vamos lá. Ibovespa 0,97% de alta no dia de hoje. Basicamente, aí todos os ativos já saíram do leilão. Então, temos aí o Ibovespa fechando próximo a 1% de alta. Voltando a apresentar um novo movimento, um novo que andou aí dando sequência no movimento de alta que já vinha sendo apresentado, corrigindo de maneira mais fraca, semelhante ao que aconteceu aqui atrás também, já superando a máxima desse topo que foi apresentado, aí na casa dos 113.057 pontos, que também significava a máxima da semana passada. Então, superando aí a máxima da semana passada, aumentando a expectativa de fato, poder dar continuidade neste movimento, vir em direção ao próximo nível de resistência, na casa dos 114.647 pontos, pelo gráfico semanal. Esse seria o próximo nível mais relevante. E lembrando que lá no mensal tem essa região de topo anterior um pouquinho mais acima, na casa dos 115.645 pontos. O que eu gostaria de destacar aqui é que com essa alta de 1% aí, foi basicamente bem puxada pela Vale, Petrobras, alguns bancos que fecharam no positivo. Quando a gente olha ali para o Ibovespa, considerando que todos os ativos tivessem peso 1, ou seja, todos os ativos tivessem o mesmo peso dentro do índice, ele teria fechado aí hoje basicamente no 0 a 0, então teria fechado com 0,07% de queda. Então assim, alerta aqui com relação a esse 1% de alta do Ibovespa no dia de hoje. Podemos ainda ter algo mais lateral nos próximos dias. Falando aqui rapidamente do dólar, que no dia de hoje vem apresentando queda de 0,8%. O dólar que ainda está aí em abertura, ainda está sendo negociado. No gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver aí que abriu aqui dentro de um gap de baixa, confirmando um novo pivô de baixa ao perder a mínima deste fundo anterior. Tentou se recuperar, se aproximou da região da média móvel, se aproximou da região do fechamento de ontem. Deixa eu só ajustar aqui, agora sim, estava sem o ajuste. Teve aqui o toque na média móvel, estava lembrando aqui do radar do mercado que tinha acontecido esse toque, né? Então, abriu ali dentro do gap de baixa, confirmando um pivô de baixa. Testou a região da média móvel e deu sequência no movimento a favor da tendência também do gráfico diário, né, do gráfico semanal ali, que esticou bastante aqui neste momento. A gente consegue ver aí, são vários candles fortes de queda aqui, então perdendo aí níveis importantes de suporte lá pelo gráfico semanal também. E para amanhã ficar de olho aqui, se abrir gerando novo sinal de alta, sinalização de fundo, ficar de olho, se aproximou da região da média móvel, próximo aí dos 5.320, ou ainda dessa lateralização aqui um pouquinho mais para cima, também próximo aí dos 5.300, e gerou um novo sinal de baixa, foco mais na ponta vendedora, a favor do viés mais negativo que vem sendo apresentado, a favor da tendência que vem sendo apresentada aí no curto prazo. Ou abriu já dando sequência no movimento de baixa, se esticar muito aí o movimento, então vou colocar aqui no gráfico de 10 minutos, seria basicamente esticar bem esse movimento, sair um pouquinho, se distanciar um pouco mais da média móvel. Se voltar a gerar um novo sinal de alta, abre possibilidade de compra, tentando pegar um repique do preço em direção à média móvel. Mas testou essa região, gerou um novo sinal de baixa, foco mais na ponta vendedora. No dia de amanhã pode ainda abrir e vir testar essa região aqui, ó, de lateralização que eu mencionei, do 5.320. São vários toques aqui, pode vir a testar aí essa região, ficar tentando
apresentar algum sinal de alta acima dela e gerar um novo sinal de topo descendente. Então ficaria de olho aqui para venda. Caso contrário, abre aí retomando toda essa região mencionada e volta a apresentar um sinal de alta acima dela, aí seria uma possível reversão de tendência aqui no gráfico de 10 minutos e possibilidade de compra de day trade no papel, no ativo. Falando agora do mini índice, gráfico diário, neste momento é 1,17% de alta, aqui o mini índice também dando continuidade, semelhante ao Ibovespa. No gráfico de 60 minutos a gente consegue ver que havia começado aqui no dia de hoje apresentando esse movimento de baixa. Deixa eu arrumar aqui, agora sim. Havia apresentado aqui esse movimento de baixa, testou a região da média móvel, apresentou um movimento de alta, testou a região de resistência, recuou e gerou um novo sinal de alta. De qualquer maneira, apresentou aqui a saída desse movimento mais lateral que vinha sendo apresentado, não conseguia apresentar um movimento de alta contínuo, chegou até a ficar brigando aqui com a região da média móvel, conseguiu confirmar um fechamento acima, gerou sinal de fundo e conseguiu dar sequência no movimento. Foi bem relevante aqui, inclusive, essa força aqui nesses 3 candles especificamente, gera o sinal de alta acima da antiga resistência, que virou suporte, e dá sequência no movimento. Pelo gráfico de 10 minutos, então ficar atento. Se voltar aqui, testar essa região da média móvel, ainda essa região de topo, o topo mais abaixo também, gerar novo sinal de alta na sequência, possibilidade de compra tentando pegar a continuidade aí do movimento. O primeiro topo e o mais interessante seria na casa dos 113.580 e o segundo na casa dos 113.480. Perdeu aqui essa região, gerou um novo sinal de baixa, foco então um pouquinho mais na ponta vendedora, tentando pegar então aquilo que eu mencionei do Ibovespa, de poder ainda ter algo mais corrigindo no tempo, ou até mesmo no preço ainda essa semana. Então, perdeu essa região aqui, perdeu a região da média móvel, foca um pouquinho mais na ponta vendedora. Esticou bem esse movimento, testou esse fundo também no 113, 195, lateralizou e gerou um novo pivô de baixa, também possibilidade de venda. Enquanto nada disso acontecer, ou seja, se manter aqui acima, foco realmente mais na ponta compradora. Falando agora da Petrobras, gráfico diário. No dia de hoje, 2% de alta, gerando novo sinal de fundo ascendente, testando a região da média móvel de 13 períodos e abrindo possibilidade de compra aqui de swing trade. Então, para quem estava aguardando aí uma entrada na Petrobras, no dia de hoje abriu aí a possibilidade de compra na superação dos R$ 33,00. Expectativa de poder ter algo mais para cima, a favor aí da tendência que vem sendo apresentada. Lembrando que no gráfico semanal também está dentro de um movimento de alta aqui a Petrobras. Stop posicionado abaixo da mínima do candle de hoje aí em R$ 31,95. Falando de Vale, no dia de hoje apresentou boa alta de 5,5%. Então, como eu mencionei aí, Petrobras e Vale puxando bem o índice para cima no dia de hoje, além aí também das outras mineradoras. Então, puxando bem aqui no dia de hoje a Vale, voltando para cima da região da média móvel, depois de ter perdido aqui essa região de fundo nos R$ 82,00 ali, bem relevante a força compradora aqui no dia de hoje, mas essa superação de máxima não abria ali possibilidade de compra, não vinha dentro de um movimento ideal para que já apresentasse aqui essa possibilidade de compra. O mais interessante teria sido aqui algo semelhante a este movimento, vindo de fato testar a região dos R$ 80,00 ali. Então agora é ficar de olho pelo gráfico semanal, vou até colocar na tela aqui maior, se voltar a ter uma superação de máxima aqui, essa superação aí nos 86,56, que seria na realidade essa superação de máxima aqui. Então amanhã dá sequência nesse movimento, anula aqui a leve tendência de baixa que vem sendo apresentada no gráfico diário, retomando um viés mais positivo e abrindo possibilidade de compra lá pelo gráfico semanal, com stop aqui abaixo deste fundo em R$ 80,87. De qualquer maneira, bem relevante aqui o que aconteceu no candle de hoje da Vale. Falando agora de EG3, que foi uma operação que nós passamos recomendação de compra lá dentro do aplicativo DV Invest, no dia de hoje subindo 0,27, caminhando em direção ao nosso objetivo. Lembrando que nossa compra foi a oscilar acima dessa máxima, então está caminhando aí muito bem e ainda estamos posicionados nesse papel, sem fraqueza aqui na ponta compradora, ou seja, todos os dias aqui superando o máximo do candle anterior, então trazendo sempre um viés mais positivo, e é isso que a gente espera de fato aí, para que caminhe em direção ao nosso objetivo na operação. Falando agora de Unip 6, foi uma recomendação de venda que nós passamos lá dentro do aplicativo. Ao perder essa mínima aqui, chegou até a caminhar em direção ao nosso objetivo no começo da operação, recuou, testou a região da média móvel, girou no sinal de baixa e
reverteu aí toda essa sinalização negativa que vinha a favor da operação, acionando o nosso stop na operação, ao oscilar acima dessa região de topo descendente e trazendo um viés agora mais positivo aqui para o papel, inclusive depois de ter gerado um novo sinal de fundo, então revertendo bem aqui também pelo gráfico semanal e aumentando a probabilidade de poder dar sequência nesse movimento aí nessa semana, nas próximas semanas também. Então vale ficar de olho aí agora pelo gráfico semanal, por estar revertendo aqui, e no diário também, por estar revertendo aqui essa oscilação negativa que vinha sendo apresentada, essa tendência negativa que vinha sendo apresentada. Falando agora de TASA 4, uma operação também, recomendação de venda lá dentro do aplicativo do EV Invest, ao oscilar abaixo desta mínima, ainda de maneira mais lateral, brigando com a região da média móvel de 13 períodos, não consegue confirmar nenhum fechamento acima. Então, por mais que não esteja ainda caminhando em direção ao nosso objetivo, também não tem força aí na ponta compradora, que seriam aqueles candles cheios de alta, semelhante ao que a gente acabou de visualizar ali na Unip 6, aquele candle cheio de alta, semelhante a esse aqui. A gente não tem isso no cenário de curto prazo do papel, então expectativa de ainda poder ter a sequência no movimento de baixa. O ideal seria ter uma nova perda de mínima aqui para aumentar essa probabilidade de caminhar em direção ao nosso objetivo. Falando agora de BID11, que subiu no dia de hoje 8%, abrimos uma recomendação de compra ao oscilar acima desta máxima, então oscilar ali acima dos 26, perdão, acima dessa dos 26,43 e acionou ali a nossa operação de compra, a entrada na operação, confirmando também um pivô de alta depois de ter lateralizado aqui em cima da região da média móvel, trazendo um viés mais positivo aqui. Então estamos posicionados aí nessa operação com expectativa de poder dar continuidade no movimento de alta. Vale ressaltar que pelo gráfico semanal também apresentou aqui um novo sinal de alta, então aumenta de fato a expectativa também pelo gráfico semanal de poder vir testar o próximo nível de resistência, que seria a média móvel nos R$ 32,36. Falando agora de MGLU3, que no dia de hoje apresentava boa alta de basicamente ali quase 5%, superando inclusive a máxima da semana passada ali nos R$ 7,28 e acabou fechando no 0 a 0, 0,14% de alta. Eu comentei no radar do mercado no dia de hoje que o mais importante seria essa superação de máxima aqui e não essa aqui embaixo. Então a superação dos R$ 7,41 seria mais relevante. Por quê, Kaique? Porque seria a superação de máxima dessa região aqui do gráfico semanal, de antigo topo, e também a superação de máxima, deixa eu ajustar aqui, a superação de máxima de um mês anterior. Então voltaria a apresentar um novo sinal de fundo pelo gráfico mensal, aumentando a expectativa de ter algo mais para cima. Então não aconteceu isso aí, então continuar de olho no papel aqui, tanto no curto prazo, quanto no médio prazo, quanto no longo prazo. Para quem está de fora, eu recomendaria a entrada somente ao oscilar acima dos R$ 7,41. Falando de VEG3, que no dia de hoje apresentou aí leve queda de 0,3%, mas o que eu quero mostrar aqui é que vem respeitando essa região de fundo anterior. Conseguiu confirmar um fechamento acima e no candle seguinte voltou para baixo, testou no outro, e hoje testou de novo e está respeitando aqui essa região de resistência nos R$ 32,20. Então minha recomendação é, para quem estiver posicionado numa operação de swing trade, reposicionar o stop para baixo da mínima de hoje. Se amanhã apresentar essa perda de mínima da casa aí dos R$ 31,56, volta aí a apresentar um novo sinal negativo. E aí quando eu olho também para o gráfico semanal, apresentando aí um repique contra esta tendência de baixa, existe a expectativa de respeitar aí a região da média móvel, essa região de fundo anterior aqui, e poder voltar a dar sequência no movimento de baixa. Então seria não somente aqui uma correção, mas como uma possível reversão dessa leve tendência de alta que foi apresentada aqui nos últimos dias. Então tomaria esse cuidado aqui se eu estivesse posicionado no curto prazo, colocando meu stop abaixo da mínima de hoje a partir de amanhã. Próximo papel aqui, Lojas Renner, que no dia de hoje apresentou queda um pouco mais acentuada, de 4%. Já vinha dentro de um movimento aqui, tinha aqui essas mínimas ascendentes, mas já vinha dentro de um movimento mais lateral também. Vale ficar de olho aqui ainda se ficar de maneira mais lateral, com a média móvel se aproximando ainda da região do preço e voltar a apresentar um novo sinalzinho de alta
ainda no decorrer dessa semana abre possibilidade de compra. Isso porque na semana passada conseguiu confirmar um fechamento acima. Então, se gerar um sinal de alta pelo diário ainda essa semana, significa dizer que a gente pode ter ainda essa semana em alta, não necessariamente superando a máxima da semana passada, mas confirmando um fechamento ainda acima da média móvel também. Então, poder voltar a apresentar algo, um fechamento próximo dessa região aqui pelo gráfico diário. Então, ficar de olho aí, abre possibilidade de compra em uma sinalização semelhante a essa, de fundo aqui pelo gráfico diário. Tudo aí próximo da região da média móvel aqui, nos R$ 26,50 seria o ideal. Falando aqui agora de Suzano, que no dia de hoje apresentou aí alta de 0,74%, ainda dentro desse movimento de alta, com as mínimas aqui ascendentes, conseguindo confirmar também um fechamento acima da média móvel, conseguiu ter uma superação de máxima aqui, né? Ontem fechou ali nos R$ 60,46, no dia de hoje aí R$ 60,50, então o que traz aí um viés mais positivo, mas ainda assim também está respeitando uma região de resistência, de toques anteriores aqui, tudo aí nessa região dos R$ 60,20. Então vale ficar atento para quem está comprado no swing trade aqui do papel, reposicionar o stop para baixo da mínima de hoje, nos R$ 58,75. Se amanhã apresentar uma nova perda de mínima, significa um novo sinal de topo descendente e aumenta a probabilidade de poder dar sequência no movimento de baixa. Sinal de negativo a favor aqui de um movimento de baixa, em cima de uma resistência, não seria o ideal continuar na posição. Então tomar cuidado aqui para quem estiver posicionado no curto prazo. E por fim, falando de Tesla, que havia pedidos aí de Tesla nos comentários da análise de fechamento de ontem, da semana passada também, o pessoal pedindo bastante a Tesla. Então vamos falar de Tesla aqui, que no dia de hoje apresentou uma queda de 0,83%, mas no dia de ontem abriu aqui uma possibilidade de compra contra a tendência, nessa sinalização de fundo. Hoje não conseguiu dar sequência, por mais que tenha superado aqui essa máxima do pregão de ontem, voltou aí a fechar no território negativo. O ponto é, tem resistência na casa da média móvel em 159,98, tem resistência nessa região de fundo anterior do 161,18. Quando eu olho para o gráfico semanal, eu tenho espaço? Tem espaço, mas fica a próxima resistência em 166 e tem um fundo também em 168,80. Ou seja, só aqui pelo gráfico diário e semanal eu já tenho 4 pontos de desafios. E aí quando eu olho para o gráfico mensal, eu estou dentro de um movimento de baixa, que pode ainda vir testar a região da média móvel em R$ 141 ou ainda essa outra região de topo em R$ 136. Então, o fato é que, para quem estiver posicionado no curto prazo, é realmente tentar aqui pegar um repique do preço, porque começou com força, aí no dia de hoje não deu sequência, então o ideal seria que amanhã apresentasse algo semelhante a esse movimento, realmente forte, voltando a confirmar um fechamento de maneira mais relevante para cima dessa resistência. Aí sim aumentaria a chance de, pelo gráfico semanal, ter aqui um movimento mais próximo da região da média móvel, próximo dessa região de fundo. Se amanhã, gráfico diário, voltar a apresentar um candle fraco, e aí no outro dia outro candle fraco, testa a região da média móvel, aí eu já começaria a reposicionar meu stop a cada nova mínima ascendente, porque uma nova perda de mínima gera um novo sinal de topo descendente e aumenta a probabilidade de poder dar sequência no movimento de baixa a favor da tendência do gráfico diário, do gráfico mensal, e não tendência do gráfico mensal, né? Perdão, do semanal lá, e não do mensal, porque aqui a tendência é de alta, mas o movimento é de baixa. Então ainda tem espaço para vir testar a região da média móvel mais uma vez aqui, essa região de topo também. Ou seja, tomar cuidado aí para quem está posicionado no curto e médio prazo do papel contra a tendência de baixa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção de todos vocês. Mais uma vez, desejo a todos um excelente mês de fevereiro. Que seja um mês aí de muitas conquistas. Que seja um mês positivo também para o Ibovespa, não só ali com os ativos principais subindo, como Petro, Vale e os bancos, mas também outros ativos aí, para que nós possamos ter várias oportunidades no decorrer desse mês. Um grande abraço a todos vocês, uma excelente noite e até amanhã.